E aí, galera, tudo bem? Nós estamos aqui reunidos, eu, Marcelo Coutinho, consultor de empresas. Nós estamos aqui lançando o nosso podcast Tício da Massa e com a presença desse meu grande amigo que foi convidado para a gente dividir esse momento, esse tempo de conversa, de diálogo. Ricardo Dré, essa figura internacional, grande consultor e também grande voyager. Ele viaja, ele é internacional. Bom. Ele já foi em todas as empresas, as maiores empresas que aparecem nas maiores revistas internacionais. Bom, para mim é uma honra, Marcelo, estar aqui participando pela primeira vez do podcast Tício da Massa. Daqui a pouco nós vamos estar falando um pouquinho sobre a proposta do Tício da Massa. E agradecer, poder contribuir aqui com os pequenos negócios para o empresário que quer realmente crescer, quer entender de dicas, quer prosperar no seu negócio. A ideia do podcast é exatamente essa, para poder alimentar você com informação de qualidade, com informação que você possa acrescentar no seu dia a dia de uma forma leve, de uma forma solta, de uma forma mais, digamos assim, descontraída, e é muito bom estar aqui. Pronto, meus amigos. Como eu havia dito, meu nome é Marcelo Coutinho, eu sou consultor de empresas, há mais de 20 anos trabalhando com plano de negócio, orientando empresários, né, em novos empreendimentos, em novas ideias. E a gente está aqui trazendo uma proposta de conhecimento, de casos de sucesso voltados para os pequenos negócios. Okay? A minha formação é administração, eu sou bacharel e mestre em administração e também trabalhei não somente na área empresarial, mas na área do terceiro setor, sendo consultor de fundações e ONGs. Ricardo? Bom, eu sou publicitário de formação, tenho pós-graduação em gestão de negócios e a minha empresa ela leva empresários tanto aqui do Brasil quanto do exterior para conhecer diferentes estilos de gestão. Então a ideia é que a gente possa proporcionar para esse empresário ou esse executivo de negócio diferentes realidades para que ele possa ou adaptar ou de repente criar um novo negócio. Então se você pensa em conhecer um local que você acha que vai agregar valor para o seu negócio, a minha empresa ela oferece essa oportunidade para você e para a sua empresa ou então para os seus empresários também. Tá? Você vai saber mais sobre o nosso negócio, mas nós estamos aqui também para poder agregar valor aqui no negócio dos outros. Né? Nós estamos aqui para falar do seu negócio. Muito bem. E naquela situação em que uma pessoa que está com pouco dinheiro entra numa loja rica, nós fazemos a mesma pergunta. Ricardo, o que é que nós estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo aqui, Ricardo? O que nós estamos fazendo aqui, Ricardo? Se o plástico deixar, Ricardo. O que é que nós estamos fazendo aqui? O braço ele fica caindo. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui, Ricardo? Bom, nós estamos, conforme já foi muito enfatizado aqui no começo do podcast, pode falar isso? Corta logo. Aqui a ideia é a gente falar sobre empreendedorismo com ênfase nos pequenos negócios, microempreendedor, microempresário. Para você que ainda não sabe como situar, como nortear a sua empresa, aqui você vai encontrar dicas de empreendedorismo, como você gerir melhor a sua empresa e de que forma você pode realmente ter um norte, porque aqui a gente vai estar entrevistando pessoas, cases de sucesso, entre outros nomes que vão agregar valor no dia a dia da sua empresa. Ricardo, então nós podemos dizer que esses empreendedores que estão nos assistindo agora, eles não estão sozinhos. De jeito nenhum. A partir de hoje eles vão ter uma referência de podcast de qualidade para justamente nortear os seus negócios no dia a dia. O que eu acho interessante é que as conversas que nós vamos ter aqui, elas irão ajudar bastante o seu negócio. Né? E se você nos acompanhar em todos os nossos podcasts, você vai estar recebendo informações abalizadas, você vai estar recebendo orientações que vão ser significativas se forem aplicadas no seu empreendimento. E esse podcast é um oferecimento aqui da Estrada Consultoria e Treinamento, que é uma empresa especializada para você que realmente precisa de uma consultoria de pessoas qualificadas para poder orientar seu negócio.
Mas o nome desse podcast é que é curioso. Qual é o nome desse nosso podcast, Marcelo? O nosso podcast aqui, o nome dele é Títio Tabassa e abreviando TTM Podcast. Agora, TTM é um nome curioso. Marcelo, compartilhe com nossos internautas o porquê de Títio Tabassa e quando foi que surgiu essa inspiração para esse podcast. Em primeiro lugar, não confunda TTM com TPM. São duas coisas diferentes. São dois universos completamente distintos. Títio Tabassa é o seguinte. É uma expressão que eu usava muito na faculdade e ela advém de uma história, certo? De uma história de sala de aula. Quando eu atuava com algumas parcerias com o Estado, nós ministrávamos algumas aulas em escolas públicas. O Estado, ele criou um programa de qualificação estadual e nós levávamos alguns treinamentos nas escolas públicas. Em uma dessas escolas eu tinha uma turma heterogênea, né? Nós tínhamos as pessoas da escola, nós tínhamos pessoas da comunidade, nós tínhamos também pessoas da secretaria, do corpo funcional da escola. E nessa escola, nessa aula, eu conheci o jovem que nos inspirou no nome do Títio Tabassa. Por quê? Toda vida que eu chegava para ministrar aula, ele sempre estava sentado do lado esquerdo e ele sempre estava numa situação meia, assim... Duvidosa. Meio Raul Seixas. Sim. Né? Chapado. Né? Assim, meio... E ele me chamava de Títio. Títio. Boa tarde, Títio. Porque a aula era tarde, né? E uma vez... E eu gostava muito desse cara. Títio, era Títio pra lá, Títio pra cá. E uma vez chegando lá pra ministrar a aula, ele estava no meio do pátio olhando pro céu, Ricardo. Olhando pro céu, cara. Do nada, se inspirando. Do nada, olhando pro céu. Aí eu cheguei. Aí eu ia entrando na sala, ele não sei como ele me viu, e ele me chamou. Eu fui até ele, fiquei do lado dele, e ele disse: Títio, olha pro céu. E eu olhei pro céu. E o céu não tinha absolutamente nada. Céu normal. E eu olhei para ele e disse: rapaz, o que é que está acontecendo? O que é que você está vendo no céu? Aí ele olhou para mim, com os olhos todos vermelhos, e disse assim: Títio, tá massa. Ou seja, né? Isso é uma inspiração que surgiu do seu cotidiano, do seu dia a dia como professor, não foi isso? Exatamente. E é uma frase que fica, né? Sim. É uma frase agradável, é uma frase incentivadora de você perceber o mundo porque tá massa. Aos olhos de alguém que vivenciou e que inspirou o podcast. Exatamente. Agora, Marcelo, eu te conheço há algum tempo e eu já sei dos seus planos e muitas pessoas já vinham comentando sobre isso. Por que de repente você resolveu lançar de forma tardia esse podcast? Você não acha que já era algo que você deveria ter lançado há algum tempo? Sim. Durante muitos anos, alguns amigos meus, familiares, sempre disseram assim: Marcelo, você precisa lançar logo algum tipo de canal no YouTube. E a gente foi fazendo vários testes, fizemos vários testes. Até fizemos algumas lives, né? E com o Silvio Santos, ele está me ouvindo agora. Grande abraço, meu amigo. Fizemos aí umas lives com ele, foi muito interessante. E sempre é aquela ideia de que o universo conspira, né? De repente, nós tivemos aqui a oportunidade de fazer esse podcast com o Ricardo Dré, com o Plácido, que não é Domingos, que é o nosso técnico aqui, com a Decimara Duque Estrada Coutinho, que é a nossa consultora, né? Sim. E minha esposa, e com a Dona Beth também, que não está presente hoje, mas também faz parte da equipe. De repente, Deus juntou todo esse povo aqui, nos deu todas as condições para que a gente começasse esse projeto. E eu estou muito feliz, mas realmente, se a gente fosse avaliar mesmo, está vindo, né, tardiamente. Então, mas nunca é tarde. Estamos aqui. Então fica a lição para você.
Nunca é tarde. Vai acontecer. E com base nessa premissa de nunca é tarde, você que achava que o podcast seria apenas para dicas de negócio, hoje nós vamos começar, estamos iniciando o nosso primeiro podcast com uma dica de filme, comentando sobre um filme que fez muito sucesso, que foi o curioso caso de Benjamin Button, estrelado por Brad Pitt e Cate Blanchett, onde eu vou ler aqui uma frase que remete a isso que a gente vem comentando aqui, que diz o seguinte: para as coisas importantes, nunca é tarde demais. Ou no meu caso, que ele começava a vida muito velho, ou idoso, muito cedo para sermos quem queremos. Não há limites de tempo, portanto comece quando quiser. Você pode mudar ou não, não há regras. Podemos fazer o melhor ou o pior. Espero que você faça sempre o seu melhor. Espero que veja as coisas que a assustam. E espero ainda mais que sintam coisas que nunca sentiu antes. Espero que conheça pessoas e opiniões diferentes. Espero que viva uma vida da qual você se orgulhe. Se você achar que não tem, espero que tenha força para começar de novo, independente da fase da sua vida ou da sua idade. Ricardo, como é interessante esse texto que você acabou de narrar. Nunca é tarde demais. Né? Eu me lembro que uma vez eu fui numa aula de violão, infelizmente eu era adolescente, eu não persisti. Uhum. E nessa aula de violão tinha uma senhora, no meu horário, que ela tinha 65 anos. E eu estava fazendo lá um treino, né, de acordes, e eu estava chateado porque eu estava tendo dificuldade, e o professor disse: olha para aquela senhora ali, ela tem 65 anos. Mês passado ela veio aqui se inscrever no curso de violão. É tarde. Eu costumo dizer, viu, Marcelo, que eu tenho amigos que dizem assim: se eu pudesse voltar no tempo. Se eu tivesse 20 anos. Se eu realmente pudesse fazer com a mentalidade de hoje o que eu não pude naquela época. Eu simplesmente olho e digo assim: mas vem cá, se tu pudesse voltar no tempo, tu faria alguma coisa de diferente do que você está se propondo a fazer hoje? Ele disse: não. Aí eu falei: então por que você não se propõe a iniciar da forma como você quer a partir de agora? Mesmo tendo ultrapassado os 40 anos. Porque nada lhe impede de inovar, nada lhe impede de se adaptar, nada lhe impede de usar o conhecimento dessa caminhada que você teve até aqui para poder não errar mais. Você não precisa voltar no tempo para ter seus 20 anos para poder fazer certo. Você sabe o que é certo, você pode consertar a partir de agora. Eu acredito que se você quiser viver bem, você tem que sair no mar das desculpas. Sempre a gente arranja uma forma de não fazer, de não evoluir, de não ir para frente através de uma desculpa. Né? Então, eu já estou velho demais para isso, eu não tenho mais condições de fazer isso, o meu tempo passou. Tenha muito cuidado com essas desculpas, porque elas podem estar atrasando a sua vida, né? E impossibilitando de você realizar um sonho que ainda é possível. Exatamente. Agora, Marcelo, no âmbito do empreendedorismo, você conhece ao longo da história pessoas que começaram de forma tardia o seu negócio e conseguiram ter êxito ou sucesso? Pronto, nós vamos falar aqui de pessoas que começaram seus negócios depois de 35 anos. Né? Hoje eu já vejo gente com 30 anos que a pessoa diz assim: a pessoa com 30 anos dizendo assim: eu já estou ficando velho. Pelo amor de Deus, cara, 30 anos, a pessoa está no auge da idade, né? 30 anos. Eu estou com mais de 30 anos e eu não me sinto velho, né? Me sinto aí num garotão, e o Ricardo também, que eu conheço o Ricardo, sei a dinâmica da vida dele. Então você que tem 30 anos ou 35 anos, não se sinta velho, cara. Ainda tem muito para percorrer aí, ainda tem muito o que fazer. E uma das pessoas que começaram os seus negócios depois de 35 anos foi o Henry Ford. O Henry Ford, né, como todo mundo conhece, é o fundador da Ford, né?
dessa montadora de carro e ele apresentou ao mundo o seu grande sucesso, o carro que ele mais vendeu, que foi o Ford modelo T, em 1908, quando ele já tinha 45 anos. Então esse cara, ele começou a bombar mesmo, a ter sucesso depois dos seus 45 anos. E detalhe, eu lembrei agora de um caso curioso, e o carro só começou a ter sucesso depois que a mulher dele pegou esse modelo Ford e foi na mercearia. E as pessoas se espantaram com aquilo e aquilo virou um fenômeno. Pois é. Interessante, Ricardo, que o Ford modelo T foi um dos carros mais vendidos na história, né, da história do automobilismo aí, certo? Só que ele só perdeu para quem? Para quem? Para quem? Para o Fusca. Fusca. O clássico Fusca. Clássico Fusca conseguiu bater o Ford T depois de muitos anos. Outro caso que a gente vê bastante significativo na vida do empreendedorismo, no ecossistema empreendedor, e eu recomendo, a gente já falou aqui sobre o caso de Benjamin Button, existe um filme que está no Netflix e tem outros catálogos de streams, chamado Fome de Poder, que fala sobre a história da criação do McDonald's. E o suposto criador do McDonald's, que na verdade não foi ele, você vai ver lá no filme que ele simplesmente expandiu a franquia do McDonald's, mas ele não foi o criador do McDonald's. O Ray Kroc, ele era um vendedor de máquinas de misturar, fazer milkshake. Sim. E isso quando ele estava aos 53 anos, ele estava desesperado. Porque, tipo assim, ele tinha um sonho de se tornar próspero, de ficar rico, milionário, mas ele já estava cansado. O vigor físico dele, como vendedor porta a porta, estava dando a ele uma exaustão. E isso estava esgotando ele, de tanto levar não, mas ele tinha aquela vontade de vencer na vida. Sim. E ele só precisava de uma ideia. E quando ele se encontrou com os irmãos McDonald's, ele disse assim, rapaz, isso aqui é a ideia para a minha vida, é daqui que eu vou conseguir multiplicar e vou conseguir prosperar a partir dessa ideia, a partir das franquias do McDonald's. Então ele fez o nome ficar conhecido, mas tem uma parte na história dele que me chamou a atenção, que é quando ele está querendo abrir a primeira franquia dele, ele simplesmente está analisando o terreno, ele se ajoelha, assim, se agacha, pega a areia, olha para o céu e diz assim, tomara que você esteja certo dessa vez. E suspira e joga a terra de novo no chão. Sim. Então isso aí é uma forma do cara dizer assim, poxa vida, será que eu ainda vou me permitir errar? Eu estou com 53 anos, será que eu ainda posso errar aos 53 anos? E essa foi a decisão mais acertada que ele teve na vida dele. E hoje você vê, né, como é que está a cadeia aí da McDonald's no mundo todo. Exatamente. Só na década de 80, a mulher dele fez uma doação de 1,5 bilhão de dólares para o Exército da Salvação. Poxa, cara. Então quem doou 1,5 bilhão não tá pobre não, né, Tati? O negócio tá próspero aí. Só para salvação foi 1,5. Ricardo, quando eu era pequeno, eu gostava muito de tomar farinha láctea. Fih? Eu era fã de farinha láctea. Eu ainda sou fã. Eu era de sustagem. Eu ainda sou fã. E uma coisa que é interessante na questão do inventor da farinha láctea, que foi o Henri Nestlé, né? Ele inventou a farinha láctea aos 52 anos. Olha aí. Né? Ele começou a observar a desnutrição infantil, né? Inventado por algumas famílias na Suíça. E ele era farmacêutico, né? E ele criou uma mistura de pó que complementava a alimentação das crianças. Então, nessa invenção dele, ele conseguiu chegar na maravilhosa farinha láctea Nestlé. Né? E você vê, o cara inventou isso aos 52 anos. Né? Então, esse poder inventivo, né? Esse poder inovativo do ser humano, ele não tem idade. Ele não tem idade. Todos nós podemos inventar e inovar em qualquer idade. Marcelo, tem algum exemplo? A gente começou aqui falando de cinema. Nos filmes, você acha que tem algum tipo de empreendedor que começou muito tarde? Pode ser de repente um diretor, um ator, não sei. Eu sei. Ei, Ricardo, interessante que a gente começou com a citação de um filme, né? Uhum. E agora a gente vai citar algumas pessoas também do campo cinematográfico, audiovisual, né? Audiovisual, que começaram tardiamente ou que foram reconhecidos muito tempo depois.
Um dos casos é um ator que eu gosto muito, que é o Samuel L. Jackson, né? E ele fez lá o Nick Fury lá nos Vingadores, né? Avengers, né? Aquela coisa toda. Ele começou a carreira dele em 1972, com 24 anos. Mas ele só alcançou o sucesso, o reconhecimento mundial, a partir da década de 90. Quer dizer, ele começou em 72, passou toda a década de 70, a década de 80, e ele só foi reconhecido na década de 90, aos 45 anos, com os clássicos como Jurassic Park, que foi em 1993, dirigido por Steven Spielberg, e Pulp Fiction, em 1994, dirigido por Quentin Tarantino. Você falou que ele começou aos 24 anos, na década de 70 ele fez... Você nunca imaginaria ele fazendo um musical. E ele fez um musical de sucesso, que até eu vi, inclusive, há alguns anos atrás, chamado Hair, que é sucesso no mundo todo. E você não imagina o Samuel Jackson fazendo malabarismo, balé, entre outras artes que vão além das artes cênicas, né? E é muito interessante o filme, é outro filme que eu recomendo, que é o filme Hair. Que é um musical. Legal, Ricardo. E você é o cara das artes cênicas também, você é um cara que é um grande ator, conheço o Ricardo, já ouvi fazer várias performances, né? E uma pergunta aqui, você faz balé, Ricardo? Não, mas o meu corpo de bailarino não me impediria se eu quisesse começar hoje. Exatamente. Então nós Esse meu podemos corpinho pensar... de bailarino. Nós podemos pensar numa nova versão de Hair. Sim, podemos e devemos. Eu e você de malha. Samuel L. Jackson fez, por que nós não podemos Por que fazer? não? Olha o preconceito. Pois não é? E tem outra pessoa que a gente poderia falar também do campo aí do cinema Quem seria, e Marcelo? dos quadrinhos. Ele é o quê? Seria o quê? Tem outro aí, um exemplo aí? Tem outro exemplo aí? Tem um rapaz chamado Stan Lee. Stan Lee! Próprio criador de personagens famosos como Homem-Aranha, Doutor Destino, Quarteto Fantástico, Thor, Os Vingadores, entre outros, que hoje são sucesso no cinema, mas que já faziam sucesso desde a década de 40 a 60, nos quadrinhos nos Estados Unidos e no mundo todo. Pois é, dizem que ele criou os primeiros personagens que ele criou, que foi o Quarteto Fantástico. Eu acho que foi o Homem-Aranha, o Capitão América, não. Os primeiros personagens do Stan Lee foi o Quarteto Fantástico. E ele criou quando ele tinha 39 anos. Quarteto Fantástico aos 39 anos? 39 anos. Assim, ele foi um cara que criou, assim como o criador dos Simpsons, do nada, chegando a um ultimato, dizendo assim, você não se diz um cara criativo, então você tem que come up with idea, vir com uma ideia que seja realmente criativa, que possa revolucionar, porque senão você está fora do estúdio. Aí ele criou essas dezenas de super-heróis e deu certo. O que eu acho legal, eu particularmente, você me conhece, eu sou muito dessa linha geek, né? Que é dos super-heróis. Dos nerds mesmo. Eu aprendi a ler, eu sou mais geek do que nerd, porque na minha geração nerd era outra coisa. E qual a diferença do geek pro nerd? Não, hoje não há diferença. Ah, tá. Certo? Mas na minha geração nerd era outra coisa. Nerd é aquele cara que estudava demais, que era muito... aquela galera chamada CDF, né? Sim, CDF sim. era o nerd. Mas com o tempo, essa... Migrou para geek. Geek. E o geek ele se tornou uma coisa mais especializada, mais específica. Mais específica. No nerd é muito abrangente. Eu comecei a ler lendo quadrinhos. Foi mesmo. Foi. Minha leitura, eu tinha vontade de... Eu gostava muito de figuras, né? Uma vez eu fiz um teste, aquele teste de programação neurolinguística, que ver qual é o seu percentual de percepção, se Sim. é visual, se é auditivo, se é sinestésico. E o meu, a minha percepção visual muito alta, né? E eu gostava muito de ver as figuras, mas teve uma hora que eu gostaria também de ler. Então, comecei a aprender a ler rapidinho por causa dos gibis. E assim, a criatividade da gente, né? O cara criou um mundo totalmente assim, novo. E esse mundo atingiu gerações e gerações. E ainda hoje faz parte de um grande mercado, que é
Que migrou para as telas do cinema. Dos telas do cinema, com toda a tecnologia que existe hoje, que é capaz de dar um certo realismo aos poderes, né, as façanhas desses heróis. Então, você imagina você, na década de 70, você dizer assim, rapaz, eu vou criar um super-herói e vou ganhar dinheiro com isso. Provavelmente alguém deve ter chegado para ele e ter dito assim, rapaz, fazer direito, engenharia, administração, né? E ele não, seguiu a ideia dele e ele criou personagens que estão na nossa mente, né? E personagens que até hoje fazem sucesso. Verdade. Eu penso, Ricardo, que a gente precisa acreditar mais na gente. Acreditar mais no nosso potencial. A gente precisa se autoconhecer, isso é muito importante. Porque, às vezes, a gente tenta conhecer mais a vida dos outros do que o nosso próprio interior. Verdade. Nós temos uma capacidade incrível, não somente de empreender, mas também de inovar. Porque nós estamos na era da inovação e na era da economia criativa. Exato. Então, resgatar aquela criança que nós éramos, no sentido de que a gente fazia as coisas e estava muito preocupado com o que os outros pensavam. Porque nessas ideias tão loucas, né, e tão, às vezes, tão ainda não lapidadas, essas ideias nos darão uma capacidade da gente criar produtos e serviços que venham impactar o mercado. E foi bom você ter falado isso, Marcelo, porque isso, inclusive, é tema de um dos nossos próprios, se não me engano, segundo, sobre a necessidade de agregar conhecimento e experimentação. A ideia ela já não nasce pronta. Ela vai se adaptando à medida que o negócio vai evoluindo. Por falar em evoluindo, fiquei satisfeito aqui, porque nós já, por incrível que pareça, nós já estamos chegando ao final do nosso primeiro podcast. Para você ver que tudo que é bom passa rápido. Pois não é, cara. Deu pra assistir. Você assistiu não, Ricardo? Nem viu o tempo. Nem viu o tempo. Plástico, você sentiu alguma coisa, Plástico? Pois é. A Tati, então, eu nem pergunto pra Tati. Nem pergunta, né? Pois é, rapaz. Estava na hora de lançar esse canal, esse podcast. Agora nós temos a missão de toda semana marcar presença aqui no YouTube. E depois nós estaremos também abrindo para entrevistas. E nós vamos dizendo logo aqui que as entrevistas serão para pequenos negócios. Então estaremos mapeando pessoas que têm pequenos negócios e que têm sucesso. E nós estaremos trazendo aqui para serem entrevistados. Pessoas que possam agregar valor, que possam dar dicas de como funciona no dia a dia dela, o relacionamento com o mercado, como é que ela se relaciona com os fornecedores, de repente como é que ela dá o trato com os colaboradores delas. Então, assim, vai ter muita coisa bacana, vai ter muita coisa legal e você não pode perder os próximos programas, os próximos podcasts que nós vamos estar lançando aqui semanalmente para você. Não deixe de se inscrever no nosso canal e de habilitar o sininho, né? Exatamente, rumo a 1000 inscritos. Eita, mas você tá animado, hein, cara? Tem sim, tem que ter otimismo. Se não for otimismo, a gente não chega aos 2000 inscritos. Um abraço a todos, até o nosso próximo podcast. E o Ricardo vai falar do tema, eu acho que ele já deve ter falado, mas ele vai falar de novo do tema do nosso próximo podcast. Nosso segundo podcast nós vamos dizer exatamente que não existe fórmulas. Não existe fórmulas. O que existe é conhecimento e você experimentar. É errando que se aprende. É você experimentando que você consegue chegar a soluções. Não existe fórmulas, só conhecimento e experimentação. Beleza, galera? A gente se vê no próximo podcast. Cheiro, meu querido, um abraço. Tamo junto.